para a África muito novo. Estávamos numa guerra civil. Há coisas que marcam. A morte de um grande amigo. A solidão. Um zumbir de tiro atroz. Muito medo. Um temor terrível. Vimos do fumo natural da mina. Foi o serviço que fiz ao meu país. Não retiramos o pé nem um minuto. A viagem foi durante a noite portanto, passaram pela minha cabeça todo tipo de emoções, desde apreensão, desde alegria, desde nostalgia e muita expectativa. Quando cheguei à beira, eu cheguei pela manhã muito cedo e pronto, apercebi-me que estava realmente num país, num continente diferente, e tudo, até o próprio cheiro do ambiente era diferente, o calor, enfim, ia cheio de expectativa, porque também desconhecia como seria o futuro. Antes e depois de Marcos Valentim, pisaram esta terra desconhecida outros homens, como ele, atemorizados, surpreendidos, contentes, desalentados. A Guerra do Ultramar lançou durante 14 anos uma maré de portugueses sobre as costas de Angola, Moçambique e Guiné. Milhares de recordações sobreviveram às últimas batalhas do século XX, que antecederam a independência das três colónias. A África deixou de ser um pensamento para aqueles soldados adolescentes. Quando chegaram, o continente adquiriu forma em cada uma das histórias que tiveram de viver. Os 10.000 jovens que ali morreram não puderam contar a sua. Muitos outros contam-na hoje pela primeira vez. 14 de dezembro embarquei para Angola, onde chegamos, propriamente dito, na véspera de Natal. Nessa altura, todas as grandes confusões na nossa cabeça se agudizavam, devido à altura do ano que era. Todas as nossas, digamos, indecisões e angústias, tudo isso se agudizou. Ficámos em Luanda, não me lembro se 15 dias, 3 semanas, o tempo. Ficámos num sítio chamado Grafanil, onde ficava a maior parte da rapaziada. E aquilo, tendo em conta o estado de espírito anterior, parecia-me quase como uma festa, um arraial gigante, onde nós convivíamos e conhecíamos pessoas, companheiros nossos, pessoas do sexo masculino, de todo o país, de todo o lado, onde nos confrontávamos com alguma fraternidade, porque estávamos todos no mesmo barco, estávamos todos na mesma guerra, e começámos a trocar conhecimentos. Durante esse tempo conheci muita gente que hoje são grandes amigos, gente muito importante para mim. E durante esses dias também diverti-me bastante, bebi copos, tentei deitar para fora da cabeça a ideia de que ia para o mato, que era assim que se dizia, para o norte. Quase sem se recuperar da viagem, o alferes miliciano de cavalaria António Paredes, que na atualidade é um reconhecido artista gráfico, foi diretamente para a zona militar leste em Angola, a mais violenta a par da região norte. Mas o primeiro grande susto cedo se desvaneceu quando os portugueses e a UNITA chegaram a um acordo e António ficou no meio de um pequeno território neutral. O perigo diminuiu bastante, mas aumentou violentamente o isolamento. Foi esse o grande mal que sofremos durante 17 meses que estivemos no leste. A companhia foi desmembrada e comigo apenas estava um grupo alargado
de soldados e de serviços. Foi 17 meses numa povoação muito quase inexistente, mas com uma grande carga de população indígena que serviu para a quem nós constantemente dávamos ajuda ou fazíamos algumas tarefas para lhes melhorar a vida. Depois dos massacres de 1961 em Angola, cujas imagens aterrorizaram o mundo, os soldados portugueses mobilizados entravam numa província ultramarina, como era designado oficialmente, onde o fantasma independentista pairava desde 1956. Chegavam à África Ocidental, a um território que fazia fronteira com o Congo, então República do Zaire, e a Zâmbia, dois países que acolhiam e apoiavam ativamente grupos de guerrilheiros anticolonialistas. A princípio, a presença do inimigo era difícil de identificar, ainda que já se adivinhasse uma cabeça visível. Tínhamos um adversário na altura, inimigo na altura, adversário agora, que em 65, 67, as forças que combateram mais, foram mais fortes na luta contra nós, foram o MPLA, o Movimento de Libertação de Angola, Popular de Libertação de Angola, e o FNLA, na altura, ainda se chamava UPNA. Os europeus eram bastante mais agressivos, mas os africanos, enfim, naturalmente, sabiam estar no mato com mais facilidade. O sargento Mores José Talhadas, como muitos outros combatentes, não sentiu demasiada pressão em Angola, onde os movimentos das tropas se assemelhavam ao jogo, em comparação com a violência de frentes como a da Guiné. Os movimentos que lutaram contra nós não tinham grande impacto, não tinham grande, portanto, como combatentes ou como contacto de combate entre nós, fuzileiros e eles, era um combate em que nós geralmente tivemos sempre vantagem. E posso dizer porque é que tivemos vantagem, não porque nós somos super-homens ou pudéssemos ser melhor do que eles. O que aconteceu foi uma coisa importante, é que como os movimentos gladiavam entre si, o MPLA e o FNLA, dava-nos uma possibilidade da população naquele meio de nos apoiar. Percebi que, mesmo que a maioria do povo não gostava propriamente do governo e da administração, gostavam ainda muito menos dos movimentos independentistas. E por isso, até pessoas responsáveis pela UNITA, por exemplo, que me explicaram que a UNITA considerava que Angola não estava pronta para a independência e, por isso, eles não estavam a tentar derrotar as Forças Armadas Portuguesas. Ao contrário, a UNITA mandava os seus militantes entrarem no exército português, fazer o serviço militar normalmente e aprender lá a sua formação militar. Porque eles diziam que só dentro de 10 anos é que Angola estaria minimamente preparada para a independência. Na verdade, o nosso inimigo, na altura, praticamente era o movimento MPLA. O Duque de Bragança, herdeiro dos reis de Portugal, conheceu de perto o alcance da ação inimiga, porque pilotou helicópteros que efetuavam evacuações de feridos. No início dos anos 70, o MPLA convertera-se no mais importante grupo de guerrilha, atuando em diversos pontos do território. O movimento de clara inspiração marxista liderou a resistência contra uma economia colonial baseada no café e no algodão, que limitava o poder aquisitivo e a capacidade financeira da maior parte da população. Diamantes, petróleo e minerais começavam a desenhar claramente o Triângulo de Ouro de Angola.
E a guerra contribuiu para revelar o verdadeiro peso de um território onde, no ano em que teve início o conflito, disparou a exploração das minas de diamantes. Havia fome, inexplicavelmente. Havia zonas fortemente com forte densidade populacional e zonas completamente desertas, mas quando digo zonas são 300 km de estrada completamente deserta. Era realmente a grande confusão para nós, habituados a estas terrinhas tão curtas e com imensos muros e caminhos, entrávamos ali naquela imensidão que não, sem um único limite, os únicos limites eram dados pela própria paisagem. Angola concentrou as tropas mais numerosas até chegar aos 60.000 efetivos no ano de 1974. Não havia outra opção para um território quase 15 vezes maior do que Portugal. Para além disso, quando Júlio Oliveira, hoje com o posto de general, chegou à costa africana em 1962, já se contemplava a necessidade urgente de criar forças especiais para enfrentar esta guerra de guerrilhas. Foi escolhido e nomeado, estando já no sul, no chamado período, enfim, que se compensava, um período no norte em 100% e outro numa zona mais calma, fui repentinamente chamado para qualquer coisa que eu não sabia o que era, e que era para ajudar, enfim, a formar aquilo que haviam de ser os comandos. Esta unidade de élite desenvolveu um treino físico e psicológico muito intenso. Os seus membros eram militares disciplinados e eficazes, como lembra o atual secretário-geral da Associação de Comandos, Vítor Rodrigues. O nosso código, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, o primeiro ponto do nosso código é: o comando ama devotadamente a sua pátria, estando a fazer por ela todos os sacrifícios. Desempenhávamos efetivamente a nossa missão muito mais à vontade, com mais consciência de que, enfim, o inimigo realmente era uma guerra de contra-guerrilha, em que andávamos constantemente a aprender uns com os outros. Eles aprenderam as nossas técnicas de combate e tentavam realmente contrariá-las. Nós, de imediato, víamos a reação deles e procurávamos novas técnicas e novas táticas. Em Angola faziam-se operações normalmente a um grupo e, por vezes, a grupos reduzidos, uma equipa, 5 homens ou 2 equipas, mas aí cabia-nos a nós, os comandantes do grupo, consoante os objetivos, decidirmos o modo como íamos fazer. Naturalmente sancionados pelo comandante da unidade. Não é? Emílio Gomes recorda uma operação de assalto contra 31 guerrilheiros. Fugiram 2, que eram os 2 sentinelas que estavam nas outras 2 entradas que não aquela por onde entramos. Portanto, com 15 homens, abatemos 29 e aquela eternidade que é o estar debaixo de fogo durou menos de 3 minutos. Mas isso só é possível precisamente pelo espírito de equipa, pelo muito treino. O general Spínola viu claramente que o futuro dos comandos passava pela integração de nativos. A vantagem operacional era indiscutível porque conheciam o meio, os costumes e os dialetos. Na sua solução política, Spínola quis impulsionar uma élite militar africana que, ao mesmo tempo, desenvolvesse uma autonomia progressiva e não saísse do espaço português. A Guerra do Oeste começou no dia 25 de dezembro de 66, foi a primeira convulsão, vá lá, que houve no leste. Foi o primeiro ataque da UNITA às forças portuguesas. Quando nós fomos para lá ainda não havia muita experiência da guerra. Foi uma guerra que
obrigou-nos a alguns sacrifícios, principalmente pelas chanas. Havia pouca mata para nos resguardarmos. Tínhamos que andar muito à noite e descansar ao sol durante o dia. E durante as noites, aproveitávamos as noites para atravessar aqueles ribeiros e aqueles riachos que havia, que eram muitos. E as chanas eram muito perigosas. Felizmente, adaptamos ao terreno facilmente. Numa guerra cada vez mais violenta, não era fácil apoiar os combatentes. Por isso, foi também decisiva a intervenção logística da Marinha e da Força Aérea. Abraço do ultramar. O primeiro abraço. Pois vocês, que agora acabaram de mudar a fita, estão ansiosos por ouvir novas músicas. Para já vou-vos divulgar uma música de 1973, a que tem sido muito passada no Objetivo, no programa de rádio que eu faço aqui. Dos estúdios de Nampula, o nosso abraço para vocês com Cat Stevens, Morning Has Broken. Morning has broken like the first morning. A voz de Marcos Valentim estendeu-se rapidamente pelo norte de Moçambique. Soava assim. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Nampula, algumas miúdas que ouvem o Objetivo dizem, vejam lá, que eu tenho uma voz quente. O que é que vocês acham? Cedo, o seu programa de rádio, Objetivo, se converteu na arma mais eficaz contra o desânimo, o aborrecimento e a monotonia, inimigos às vezes mais destrutivos que a própria guerrilha. Tinha a vantagem de não ter publicidade nem ação psicológica. Portanto, era um programa de 1 hora, que era entre as 17h15 e as 18h15 diariamente. Aqui em Nampula, se vocês querem saber, pois nós somos 5.000 homens. E anda tudo de verde. Deve ser a única zona verde do mundo. Na altura, era talvez o programa mais vanguardista em atualidade musical, onde eu passava a música dos Pink Floyd, dos Beatles, enfim, mesmo da altura dos portugueses que estavam, como Paulo de Carvalho, que estava a surgir na época, o Fernando Tordo, uma outra vez o Zeca Afonso, que era portanto, que até era de certa forma proibido na rádio, na emissora, mas que eu tinha a sorte de poder passar e não me diziam nada. Em Moçambique, Valentim deixou no ar a liberdade que naquela altura estava proibida em Portugal. Ele próprio sentiu medo a primeira vez que escreveu aos pais para lhes contar a sua estreia como fotógrafo numa zona de guerra 100%. Foi muito duro assistir, atrás da Objetiva, a uma evacuação de militares feridos. Lembro-me na altura de, inclusive, ter escrito para os meus pais a contar essa experiência e, de certa forma, com algum receio escrevi, porque tinha medo que, na altura, a PDGS, enfim, abrisse as cartas e eu estivesse a comentar alguma coisa que não devia. Aquela guerra mostrou-lhe o lado mais cruel, mas também lhe proporcionou experiências agradáveis, como quando efetua a cobertura da visita, em 1972, da mítica Amália Rodrigues. A Amália ia dar um espetáculo para as Forças Armadas, ia dar precisamente o espetáculo em Nampula, e fotografei, fiz as imagens da sua chegada e acompanhei-a até Nampula, onde ela tinha uma quantidade de marinheiros e militares de outras forças que estavam com cartazes
portanto, de apoio à Amália Rodrigues. Depois, portanto, a Amália o espetáculo foi enorme, foi muito bom. E isso encheu-me também de alegria. Eu passei lá tempos maravilhosos. Pronto. Enquanto que havia colegas meus, por exemplo, por cima da cama deles tinha um género de um calendário. E então cada dia que passava riscava aquele número. A mata minava o ânimo. Enquanto pequenos grupos entravam em combate ou cumpriam ações militares, pelo menos uma quarta parte da tropa lutava contra a rotina. Missões tão pouco excitantes como a vigilância, o reabastecimento ou a manutenção. Surge a solidão, uma solidão que a princípio se combatia com livros. Mais tarde eu pintava dias a fio, mas depois esgota-se tudo. Nem livros, nem quadros, nem o contacto com os homens diários fazem com que essa solidão desapareça. Exceto nas guarnições expostas a uma grande pressão por parte da guerrilha, os soldados passavam parte do dia no bar a fazer desporto ou a escrever à família. Entre cristãos e ateus fizeram de mim Enquanto que eles iam para a cantina comer e beber, fumar e coisa, eu não. Eu dava uma volta, dava por lá de volta do arame. Já às vezes até eram capazes de pensar que eu não estava bom na cabeça, não é? Mas não, sentia-me bem. A gente, nesse quartel onde eu estive lá, o primeiro, portanto, não havia mesmo nada, era só mato. E a única coisa que nós tínhamos como companhia era as hienas, aqueles boluvo. E então eu gostava de ir lá para o arame farpado e ouvi-los a cantar. Ele cantava mesmo. Para não cair na indolência, alguns descobriram a grande aventura da caça, que ao mesmo tempo melhorava a dieta. Quando fazíamos um aniversário, fazíamos uma festa na messe e às vezes via-se um bocadinho mais do que normal. Íamos depois à caça, recordo-me essas situações. Íamos à caça e tínhamos dificuldade em acertar nos coelhos. Os coelhos ficavam encandeados com o projetor e assustados com os tiros. Então saltávamos do unimog e apanhávamos os coelhos vivos. Nas outras situações, de caça grossa e tudo, pronto, estávamos bem, íamos só à caça para passar tempo. No fim vimos muita gente e disse contente o amigo Amaral. Com tanta coisa que ver, dá gosto viver em Vila Cabral. Não, outra! Com tanta coisa que rir, dá gosto fugir de Vila Cabral. Sim. Com tanta coisa que rir, eu gosto fugir de Vila Cabral. Em Moçambique, as tropas portuguesas lutaram contra a Frente de Libertação de Moçambique. No início dos anos 60, um funcionário da ONU, Eduardo Mondlane, agitou a bandeira da unidade entre os independentistas. Uma trama clandestina fez o resto. A Frelimo apresentou-se formalmente 3 anos depois, na Tanzânia, dando voz a organizações de várias etnias do futuro país. Em Moçambique, por exemplo, cheguei a fazer um salto em paraquedas na zona junto à fronteira com o Angola. Saltámos em paraquedas 60 homens, 2 aviões Noratlas, largaram 60 homens, 14 de nós ficámos pendurados das micaias, que é aquelas aves que têm aqueles piquinhos, não? Ficámos pendurados. Depois andámos 19 dias no mato e não demos um tiro. Não demos um tiro. Portanto, era uma guerra estressante, havia sempre, nunca sabia o que é que ia acontecer. Enquanto que na Guiné era diferente. Nós saíamos do helicóptero e já sabíamos que 50 metros à frente estávamos a ser convidados para um martini. José Santos deixou os estudos e decidiu entrar como voluntário na Marinha. Gostava de viver todo o tipo de aventuras e, sobretudo, de conhecer o mundo. E conseguiu.
Percorreu o ultramar, Macau e Timor. No ano de 1967, ofereceu-se para uma comissão, precisamente 3 anos depois de Frelimo se ter levantado em armas contra as Forças Armadas de Portugal. Parti para Moçambique, julgando eu que ia para um navio realmente para andar no mar, mas não. Fui para o Lago Nhaça, para uma lancha de desembarque chamada LDP. A lancha de desembarque é essa que tinha o nome de Chipre, fazia de petroleiro, uma vez que, através das picadas, as caminhonetes não podiam abastecer os caminhões cisternas por causa das minas e dos ataques da Frelimo. Nós fazíamos então o abastecimento, atravessávamos o lago de um lado para o outro, era ir da Covilhã até Sines, salvo erro a distância, porque o Lago Nhaça é quase tão grande como Portugal continental. E o nosso trabalho era esse, além de tirar fotografias de navios, presumivelmente da Frelimo. No Natal de 1964, a Frelimo declarou a luta armada em nome da independência total e completa. Um ano depois, já controlava algumas regiões. E em 1969, quando Mondlane foi assassinado, encontrava-se ativa numa quinta parte do território. Diamantino Fernandes especializou-se em transmissões no Batalhão de Caçadores 5. Foi mobilizado para Moçambique em 24 de janeiro de 1970, num dos invernos mais frios que recorda. A zona de Tete não era tão mau como naquela zona de Cabo Delgado. A zona de Cabo Delgado era difícil, não víamos nada. Ora, eu que morava praticamente na zona de Lisboa, naquela altura, por-me ali num gololo fechado, entre 2 correntezas de arame farpado, era difícil para um homem de 21 anos ou 22 que tinha na altura, mas lá rodámos para Tete. Tete, a coisa foi mais fácil, a princípio. Não tínhamos o sistema de guerra que tínhamos lá, podíamos andar na rua, portanto, ou seja, fora do arame farpado, portanto, não havia tanto terrorismo. Quando eu cheguei a essa povoação, o que eu tinha, como todos nós tínhamos, era muito medo. Não havia ninguém não conheço ninguém, e estou convencido que não havia ninguém que tivesse ido, por exemplo, para a Guiné, que não tivesse medo. O temor de António Salvador tinha justificação, porque a guerra na Guiné foi a mais cruenta. De facto, nesta província ultramarina, o PAIGC situou-se à cabeça da luta pela independência, antes de cair a ditadura em Portugal e contando com o reconhecimento da ONU. Aqueles anos deixaram-lhe a medalha de prata de serviços distintos com Palma. Mas antes, o atual comandante do Corpo de Tropas Paraquedistas, de 57 anos, teve de passar a prova de 4 comissões nos 3 teatros da guerra. Na Guiné, Avelar de Sousa comandou 2 companhias de paraquedistas, unidades utilizadas como forças de intervenção transportadas em helicópteros para reforçar o efeito de surpresa da manobra. O Major-General diz que a intervenção na Guiné foi difícil e define o dia da sua chegada com a palavra choque. Cheguei à Guiné em janeiro de 68. O navio atragou no cais do Pijiguiti, e então Bissau era uma cidade que parecia lúgubre, envolta em neblina. Tinha sido uma lancha de desembarque, tinha sido afundada no rio Cacheio, e o major do exército tinha morrido na explosão de uma mina. Tudo aquilo se atrasou, o desembarque, e eu acabei por sair do navio de noite. Portanto, desembarquei em Bissau de noite. Tinha que ir para a base de Bissalanca, que era a base dos paraquedistas, a base aérea, a base dos paraquedistas, ficava a 10 km de Bissau. Já fizemos esse percurso de noite, que era depois das 6 da tarde, não era muito difícil.
E tudo aquilo me parecia terrível, assustador. Os negros, as árvores, a mata, as tabancas. Nunca me esqueço o meu primeiro dia na Guiné, porque foi, efetivamente, de um determinado impacto. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde mostrou muito cedo possuir uma estrutura poderosa, com boas armas e cobertura logística do exterior. O seu fundador, Amílcar Cabral, iniciara a resistência anticolonialista no ano de 1959. Em 68, conseguiu limitar a mobilidade das tropas portuguesas, que se concentravam essencialmente em Bissau e na faixa costeira. O líder caiu no decurso de uma operação secreta em 1972. Os ataques do PAIGC resultavam de infiltrações que eles faziam a partir da fronteira da Guiné-Conakry, em que andavam algumas dezenas de quilómetros, normalmente durante o dia, não é? Atacavam ao cair da noite e depois tinham o resto da noite para, a coberta da escuridão, atingir novamente as fronteiras. Não. E nós praticamente não sabíamos parar com ela. Os paraquedistas Carlos Tomé e Serrano Rosa combateram em Moçambique e na Guiné e falam com frequência das suas experiências. O sargento Mor Tomé viveu uma segunda comissão em Moçambique, que se estendeu para além do 25 de Abril, permitindo-lhe conhecer os primeiros tempos da pós-guerra. Mas como eu disse de início, a Guerra da Guiné era melhor que qualquer outra, pelo menos que eu conheça, de Moçambique, porque Moçambique andava-se muitos quilómetros sem contacto com o inimigo e quando tínhamos contacto, portanto, mal os víamos, era uma guerra muito traiçoeira. Serrano Rosa nunca esquecerá que saiu de Moçambique quase por milagre. A sua base sofreu um ataque de surpresa e ele viu cair 2 helicópteros. Mas o pior iria acontecer no caminho. Cuidado com o cruzamento de picadas, rebenta a mina. E ainda hoje vejo o clarão da mina. Os putos que iam à minha frente, os dois, um ficou gravemente ferido. Aliás, ficaram os dois gravemente feridos. Um ficou sem um rim e com os pés totalmente esfacelados. E o outro ficou sem um pulmão que julgo que ainda hoje está no sanatório, ao fim destes anos todos. Eu era o terceiro, só apanhei estilhaços dos joelhos para cima. Fomos todos evacuados para Moeda. E a mim já não havia nem pensos, nem álcool, não havia nada para me tratar. Eu levava uma abertura no peito, porque um estilhaço tinha-me apanhado aqui no peito e tinha-me entrado um estilhaço pela boca que estava alojado junto à vista. Quando cheguei a Moeda, até há uma passagem engraçada do comandante dos paraquedistas que estava em Nancala, me conhecia, eu estava na sala de observações, cheio de sangue no peito, e ele entrou e disse: "Está rasa, pá." Ele falava assim, uma voz esganiçada: "Está rasa, pá, estás aqui a fazer?" Fui ferido, meu comandante. "Mas foi o quê, pá?" "Foi uma mina." Arrebentou. Se não arrebentasse, não estava aqui, não é?" Depois, no ano de 1969, voltaram a encontrar-se na Guiné. Era guerra a sério. O contacto com o inimigo era após a saída do quartel. Como eu disse, as operações eram feitas à base de helitransportes, muito mais rápidos, operações pequenas, com poucas horas de intervenção, mas com grandes resultados. Portanto, as informações corriam bem, nós procurávamos acudir a elas e então, a partir daí, tínhamos bastantes contactos com elementos do PAIGC que estavam bem armados, fortemente armados e com todo o tipo de guerrilheiros que existia nessa altura. Na Guiné, o sargento Rosa participou numa emboscada que o marcou muito.
Foi a Medina de Boé, onde uma companhia ficou encurralada e terminou a lenda de Osvaldo, o temido guerrilheiro que disparava com mira telescópica e acertava sempre no pescoço. A emboscada não tinha grandes zonas para nós estarmos emboscados. Deitámos-nos no chão, junto a um baga-baga, o homem da metralhadora e dois com a G3, e quando eles vinham todos contentes, com as armas às costas, a contar o que tinham feito, nós levantámos e disparámos as armas. Dos 7 ficaram 5. Um deles tem aqui o cinturão, que foi para recordação. E o Osvaldo, que a gente chamava-lhe Osvaldo, que era cabo-verdiano, cortámos-lhe as orelhas e levámos para mostrar ao pessoal do Exército. Eles tinham uma garrafa de como é que se chamava? De São Domingos, aguardente São Domingos, guardada para o Natal, acabaram por abri-la para comemorarem. As tropas portuguesas, treinadas segundo as normas da guerra convencional, tiveram de se adaptar aos métodos da guerrilha. Os militares estavam distribuídos por unidades de quadrícula, ocupando por vezes áreas imensas, aonde se deslocavam os comandos do Exército, os paraquedistas da Força Aérea e os fuzileiros da Marinha. Estas forças de élite efetuavam missões de perseguição, golpes de mão e ocasionalmente reforçavam os aquartelamentos das zonas operacionais. Não vi nunca um inimigo, se bem que tivesse participado em 5 ou 6 ditos confrontos. Chegámos, inclusive, cheguei eu a pedir apoio aéreo, vinham os aviões, eu é que era o dono do rádio, vinha o apoio aéreo porque o oficial mandava vir a aviação. Depois eles chegavam, largavam umas bombas no meio das matas, depois iam-se embora, e nós íamos a ver, nunca encontrávamos corpos de inimigos. No fim, nos relatórios constava sempre que tivemos um confronto com algumas centenas de inimigos e que eles levaram os corpos. Isto era a parte caricata da guerra. Estou-me a referir à Angola, norte de Angola, no sítio onde eu estive. Eventualmente na Guiné teria havido... A guerra tinha uma faceta muito mais real do que esta que eu estou aqui a relatar. E estou a relatar a guerra que eu vivi no sítio onde a vivi, nos outros sítios não conheço. Durante a sua carreira militar, o comandante João Alvarenga aprendeu a importância de defender os civis imersos no conflito e teve a ocasião de praticar aquela teoria nas suas missões na Índia, em Angola e em Moçambique. Estivemos no Zaire, no norte de Angola, apoiámos populações, transportámos populações, levámos alimentação para populações e vivemos, como é evidente, num teatro de guerra e, portanto, com operações de guerra também. A gente fomos destacados para uma... Dava a fazer uma estrada. Estava eu a fazer lá o meu buraquito, lá para pôr lá a minha tendazinha, salto de rajadas a bater. Eu só sentia a bater no pneu da barriga que lá estava. Epá, isto é assim, quando fomos a ver, havia um elemento que já tinha sido destacado pelo comandante para um morro, como chamavam lá, portanto, a vigiar a zona. E foi quando este desgraçado que lá chegou, claro, também com pouca prática e falta de atenção, sentou-se, de costas viradas, portanto, para a parte de trás e para a frente, a olhar para a companhia. Vem de trás, pela parte de trás, os elementos, não é? o terrorismo, e cortaram-lhe a cabeça. Cortaram-lhe a cabeça. Quando alguém cá embaixo se apercebeu, chegamos lá acima, estava ele deitado sobre a cabeça. Mas a cabeça foi cortada, mesmo por trás, cortaram-lhe a cabeça, e os gajos levaram-lhe a metralhadora e o gajo ficou ali.
É um inimigo fluido, é um inimigo que não dava a cara, um inimigo que fugia, mas que atacava as populações, que assassinava, que matava. Conseguimos fazer mais do que guerra, conseguimos fazer mais que segurança, conseguimos dar-lhe apoio, não só o apoio comum que o Exército dava, como construímos uns caminhos vitais, reconstruímos alguns terrenos de cultura, restaurámos a escola e fizemos um parque infantil para os miúdos da escola. Foi realmente uma maneira de suavizarmos quer a nossa existência, quer a deles. Fiz um contrato com o vento. A experiência de levantar uma escola no mato era mais fácil em Angola do que na Guiné, onde conseguir alunos se tornava uma missão quase impossível, porque a guerra revestia maior dureza. Em Tabanca, o enfermeiro António Salvador procurou as crianças nos campos de arroz, depois de superar os receios de uma população com ligações ao PAIGC. António começou com 5 miúdos e terminou com 70, utilizando sempre um método de aproximação ao terreno. Uma das formas que até se tinha, porque eu depois arranjei um moço também que me ajudava nessa tarefa de dar aulas aos miúdos, era de ir, por exemplo, pela rua, não é? Ir por o mato, não é? Passear por aqui e ir buscar paus e dizer isto é pau, depois juntava 3 ou 4 paus e isto é lenha, isto é uma panela, isto é água quente, isto é água fria e tal. Mas geralmente o empenhamento na escolarização não era habitual. Em Moçambique, por exemplo, o combatente José Manuel Toscano lembra-se dos miúdos que faziam de criados a troco de uns escudos. Tive um criado, que nós chamávamos o Mainato, que era um miúdo de 11 anos. Os miúdos iam para aí, fugiam à escola. A escola era muito rudimentar. Era de barro, não tinha cadeiras, tinha uma professora com más habilitações. E eles fugiam para aí subnutridos e esfarrapados, porque ganhavam dinheiro, ganhavam nos escudos. Tinha uma alimentação do nosso rancho, que nós dávamos, sopas e essas coisas. Os restos que sobrevivava do rancho era dito pelos miúdos. E eles afeiçoaram-se muitos, alguns de nós, que eram miúdos de 8, 11 anos ou 12. Nós, por exemplo, eu e outros amigos, quando íamos à cidade, a Tete, lembrávamos deles, trazíamos uma bola de futebol ou uns calções, e punhamos-os a jogar futebol, depois punham todos nus para tomar banho no rio, e pronto, eles gostavam bastante daquilo. E não saíam dali, não iam ao pé dos pais, nem iam para a escola. Tínhamos um conjunto musical na companhia, que dava espetáculos. Frequentemente os habitantes, os naturais da terra iam assistir. Dei pessoalmente um curso de paraquedismo a alguns elementos da população civil, civis. Os graduados da minha companhia participavam por vezes naquilo que eram as atividades, como direi, as atividades de campo da na altura Sociedade Portuguesa, portanto ensinando-os a acampar e a terem determinado tipo dessas atividades. Portanto havia um relacionamento muito bom, com a população civil. Ultramar era uma província portuguesa, era uma província onde convivíamos. Eu ainda hoje tenho pessoas de Moçambique que periodicamente passam em minha casa, nativos que passam em minha casa e com os quais trocamos fortes abraços e fortes recordações. A comida foi também um bom motivo de convivência, porque se converteu por vezes num bem escasso. António Salvador foi responsável pela alimentação durante algum tempo e teve a sorte de viver numa zona de pescadores onde não faltava a mercadoria, circunstância que ele aproveitou para fortalecer a disciplina. Se tu te portas mal aqui,
vais para outro sítio qualquer. E então havia um certo respeito da parte nossa, vamos lá, perante até as próprias miúdas que lá viviam, né? Porque se houvesse alguém que pisasse o risco, estávamos sujeitos a sofrer as consequências e havia necessidade de transmitir. E então uma das coisas que a gente dizia, se tu te portares mal, vais-te embora daqui para fora e lá vais comer mal. E a gente ali até comia razoavelmente. Não era uma coisa muito boa, mas era melhor do que em muitos lados. Estava tão farto de guerra e ao lembrar a minha terra fui um dia passear. Numa palhota sozinha estava uma preta girinha que ao ver-me pôs-se a chorar. Numa palhota sozinha estava uma preta girinha que ao ver-me pôs-se a chorar. E fiquei com tanta pena dessa mocinha morena que fugimos para o mato. E fiquei com tanta pena dessa mocinha morena que fugimos para o mato. Somos um casal feliz e já temos um pediz que por sinal é mulato. Somos um casal feliz e já temos um pediz que por sinal é mulato. Já fui. Então, Sr. Marinho, como está? Está, Sr. Fernandes, como está? Passou bem? Está bem disposto. Está bom? Bem, muito obrigado. Epa, Aqui umas papéis. Vamos recordando umas fotografiazinhas Manuel Martins e Adriano Alves trocaram muitas vezes as suas fotografias, da forma que mais lhes agrada, lado a lado. Reúnem-se com frequência neste café nos arredores de Lisboa por razões de trabalho e de amizade. E hoje, depois de 40 anos, partilham o penúltimo segredo. A diferença é só... Esta aqui nunca a mostrei à mulher, esta. Ah, pois não convém, que essa não convém, não é? Essa nunca a mostrei à minha mulher. Epá, olha lá. Não, mas não engana ninguém. Ah, bem, sim, não engana ninguém. Acho que o fruto está bem explícito. Sim, senhor, Mas lá, quer ser, o rebento ainda não é teu. Não, eu já fui um bocado atrasado. Esta foi a grande descoberta que fizeram muitos combatentes portugueses. O intenso contacto com muitos africanos devolveu-lhes o ânimo na última guerra colonial da história. Este é o rosto amável de um conflito que marcou com sangue e dor muitos portugueses. Tanto os que tombaram em combate, como os que tiveram a morte perto de si.